Elevar nosso pensamento ao alto, já também de ter já comentado algumas situações, e agradecer ao mundo espiritual superior que está sempre presente junto a cada um de nós, sempre nos intuindo, sempre nos inspirando a seguir esse caminho com muita disciplina, determinação, com muita fé, né, no Evangelho de Jesus, de procurar ser um pouquinho mais útil, né, tanto aos outros que convivem junto conosco, com a espiritualidade, essa interação com o mundo espiritual, ao qual sempre agregamos mais conhecimento, mais compreensão, maior percepção a eles, já de antemão, sempre a nossa gratidão. A gratidão pela oportunidade, a gratidão pela inferência do mundo espiritual no nosso, interagindo no nosso meio, no nosso psiquismo, nos auxiliando, nos dando muitas condições que provavelmente se a gente não trilhasse esse caminho, nós iríamos chegar lá no porvir, no mundo espiritual, uma compreensão não tão mais ampla, mas que queremos ter essa compreensão e ter a consciência de colocar ela a serviço do próximo, servindo ao próximo cada vez mais. Que Jesus sempre nos ampare e nos inspire hoje e sempre. Nós vamos então dar sequência hoje ao capítulo 26, Mãe e Filho. Nós estávamos há pouco até conversando aqui sobre as questões do mundo espiritual. É, claro, sempre à luz das leituras que a gente estuda aqui nas obras do André Luiz, do Emmanuel, né, e muitas outras obras, inclusive as do Inácio Ferreira, agora do Manuel Roberto, da Domingas, do Odilon Fernandes, do Paulino Garcia, né? Essas obras que nos trazem assim um dia a dia do mundo espiritual desses duplos, né? Cada um onde está situado, né, nessa crosta terrestre, tem o seu duplo superior, o seu duplo inferior, essa interação com esse duplo das dimensões espirituais, com informações valiosíssimas, né? Do dia a dia, como é que se dá essa interação com o mundo espiritual, que o mundo nosso real, que nós vamos, né, pelo menos 90% de chance de nós interagirmos quando a gente desencarnar, vai ser exatamente esse mundo muito parecido, quase que igual a essa nossa crosta terrestre. Um pouquinho mais organizado ou um pouquinho mais desorganizado. Em geral, até muito igual ao que pensamos, ao que fazemos, ao que a compreensão que nós temos das coisas que acontecem no nosso entorno. Não vai ser diferente de isso. E tiver com essas últimas obras, com todas essas obras que já estudou, outras obras do próprio Inácio e outras mesmo do próprio André Luiz, as coisas que acontecem no mundo espiritual, elas não se diferem em quase nada do que é o nosso mundo aqui. E é esta a grande razão do porquê que a maioria dos espíritos, quando desencarnam, não sabe que desencarnaram. E quando estão já convivendo no mundo espiritual, durante longo tempo, nem acreditam, nem percebem o processo da reencarnação, da desencarnação, porque a interação ela é quase que simultaneamente daqui para o outro lado. É só uma questão de mudança de plano do ponto de vista da energia, e não muito assim daquela coisa, é outro lado, é mais isso, é mais aquilo, que tudo que lá do outro lado é mais isso para todas as coisas. E quando tudo é em relação a todas as coisas, passa a não ter diferença. Porque o ponto de referência do espírito é o que ele pensa e o que ele se toca. E a primeira coisa que nós temos como ponto de referência é o nosso corpo. O corpo que aqui a gente chama de corpo físico, lá no mundo espiritual vai chamar de corpo espiritual, perispírito, corpo astral, o nome que for dado. Mas, como referência, ele tem a mesma forma do corpo físico. Então, o espírito chega do outro lado
e acha que está encarnado ainda, porque se toca, ele tem o tato, ele sente, ele sente dor, ele sente isso, sente aquilo em relação ao corpo físico. O corpo físico interage num ambiente de chão firme e céu aberto. Tudo que ele interagir é muito igual, parecido com o mundo daqui, chamado praça terrestre. Por isso que é a dificuldade da grande maioria dos espíritos de perceber o desencarne, ou perceber que existem essas dimensões. Mas então pode haver essa pergunta também, né, que é legítima. Mas então por que a coisa não é mais objetiva? Exatamente para não dar o choque psíquico àquele que desencarna e também àquele que reencarna. Porque da mesma forma que nós desencarnamos daqui e vamos para essas áreas, né, dimensionais paralelas aos paralelos em relação ao mundo da crosta terrestre, de lá também desencarnam e reencarnam aqui. Isso é só um parênteses para ficar mais claro aquilo que a gente estava comentando. Francisco, eu não entendo uma coisa. Então, lá também tem esse esquecimento que a gente tem quando encarna aqui. Quando Tem, tu desencarna, tu não vai lembrar da vida aqui que não, tu teve aqui. exatamente por isso. Felizmente não, né? Felizmente não. Porque quando o espírito até está lá do outro lado, ele pode reencarnar, a gente viu lá no Missionários da Luz, né? Claro que não por estar lá todas as situações, mas a partir daquele estudo a gente tratou desse assunto. O espírito ele pode lá do outro lado desencarnar e subitamente reencarnar aqui. São as encarnações compulsórias, né? Olha, tá. Súbita. O espírito está lá do outro lado, vivendo, como a gente aqui. Ele pode estar lá na casa dele, no apartamento dele, na chácara dele, ou na rua, onde for. Ele pode ter um mal súbito e desencarnar lá. Aquele corpo dele, corpo físico, que é o chamado corpo espiritual, vai ser sepultado, ou vai ser cremado, ou vai ser o que for. Aquele espírito, ele poderá ter uma reencarnação compulsória aqui, que é praticamente aquele processo de miniaturização do próprio espírito, que pode se dar isso em algumas horas, né? Uma coisa mais, é um choque, é uma coisa muito rápida. Sem consciência, ele vai adormecer no embrião que vai nascer num berço em alguma família na crosta terrestre. Da mesma forma, quando daqui desencarna para lá, ele pode ir de diversas formas. Já falamos muitas vezes, a maioria chega dormindo. Vai chegar dormindo numa área transitória, não necessariamente todos os chamados desencarnados vão saber onde é que ele despertou, onde ele está dormindo. Mas, por uma razão ou outra, ao despertar, ele se insere numa convivência social, ou numa convivência familiar, de uma forma, e aí são diversas formas, né? Não dá para dizer assim, todos são dessa forma, interage, e aí, muitas vezes, aí pode ser assim, a própria família, a convivência, viu, fulano, isso, aquilo, esse, parece o conhecido aquele, e ele, na realidade, é um familiar dele, que ele não se lembra que é familiar dele, e ele desencarnou, foi adormecido por uma área de restabelecimento, que pode ter tido lá alta hospitalar, né? E ele se insere numa convivência social sem se lembrar de onde veio, sem se lembrar nitidamente quais eram os seus familiares e tal, e ele passa a conviver com outros e tem aquela sensação de já conhecer essa pessoa, esse espírito, né? Vamos chamar assim, porque já mundo espiritual vamos chamar de espírito, mas nós também somos espíritos encarnados. E lá ele vai convivendo na área social, tem de diversas formas. E isso pode ser de uma forma lenta e gradual, de ele ter consciência de si próprio, e aí os espíritos socorristas, orientadores vão perceber.
aquele que desencarnou, tem consciência de si mesmo, sabe que chegou do outro lado, sabe que vai se interagir com um outro plano, e aí, nitidamente, ele vai perceber. Então, quer dizer que eu bati, que eu isso, que aquilo. Aí sim, porque aí o mundo espiritual que vai agir, né, em auxílio, vai perceber esse despertar de consciência desse recém-desencarnado. Então, tem Mas esse diversas para ter formas. desculpa te interromper, mas assim, ó, não precisa, para ter esse nível de consciência, não precisa ser um espírito muito elevado, porque tem os Não, obsessores que lembram disso, né? isso, Tem muito. muitos que lembram, até nessa própria história, a mãe do Júlio, ela não procurava o filho, mas ela sabia que tinha o filho, e o atraso do marido e tal. Quer dizer que o esquecimento não é uma regra, acontece com a pessoa que tem Mas menos contexto. ela, ali a Odila, é importante até esse exemplo que tu está dando, que até nós vamos tratar hoje, a Odila, ela na realidade, ela funcionou sobre o nosso olhar como uma obsessora. É, Mas todo obsessor, em geral, perde parte da sua consciência, que não é a consciência de si própria, perde o estado mental de percepção, perspicácia. Por exemplo, ela começa a interagir com o Amaro, o ex-marido, né, o viúvo, ela percebe o filho Júlio, percebe que ele se afogou e encontra uma culpada para o afogamento, se desliga do Júlio e fica fixada. Aí vem a obsessão, monoideísmo, a fixação de vingança contra Zulmira. Esquece do filho, mas não só esquece do filho sob o aspecto, é meu filho, morreu. E ela não para para pensar, onde é que está meu filho que morreu? Ela nunca procurou saber onde é que ele estava. E também sabia que tinha a filha, a Evelina, e nunca procurou interagir com a Evelina, embora a Evelina que foi a causa de todo esse livro aqui, que ela fez aquela prece refratária. E quando ela faz todo esse pedido por oração para a mãe não consegue, ela se auto-isola psiquicamente de todo esse mundo real, esse mundo de consciência. Por isso perde a consciência. E aí ela percebia, está morta? Estou morta, que eu estou aqui com meu marido na cama dele, eu estou interagindo, eu estou torturando essa assassina, que é a Zumbira, eu estou fazendo isso, mas não fica percebendo, mas será que não parasse para pensar que tu tá só nesse quarto, que tu tá só nessa casa, que tu não faz outras coisas, que até a tua alimentação é mais, ela pensa que se alimenta, e vai lá e pega, ela ia lá e se alimentava, né? Pegava as coisas, tomava e tal, mas é um processo incipiente, muito etéreo. E aí vai perceber o seguinte, mas como não se dá conta, os obsessores ficam assim, eles podem ficar Ô, longos Francisco, anos, décadas, ficam assim, nesse vai e vem, e ficam fixados, perdendo energia, do ponto de vista do envoltório físico, perispiritual, degradando o seu corpo. por isso Por que isso, tem a vingança, porque se eles têm consciência, não tem por que ficar nessa vingança. mas É fica, uma porque perda a de tempo, ideia né? fixada é o seguinte: se eu estou passando por uma coisa que eu não estou tendo a plenitude da minha, da minha vivência, porque ela não está feliz, ela não nenhum obsessor se sente feliz, se sente vingado, se sente satisfeito, mas não feliz. E aí essa fixação, ela é bem própria dos obsessores. E não se iludam, nós já fomos e somos obsessores em algumas situações. isso aí que eu queria te. É que caiu aqui, para nós caiu a internet. É isso aí que eu queria te perguntar. Na realidade, no caso da ira, da raiva e da vingança, todos nós ficamos com um pensamento Isso. fixo, né? E aí o que acontece? E na grande maioria não sei, mas uma boa parte das vezes a gente comete atrocidades e fica completamente com raciocínio, com a mente Fica ofuscada pro totalmente. resto do universo, né? Exatamente. É a causa dos grandes deslizes, de muitos Porque crimes.
de muitas Exatamente. atrocidades, de muitos rompimentos de laços afetivos, de casamentos, de oportunidades profissionais, de vínculos sociais, e uma série de coisas exatamente por isso. É porque a gente também não usa as ferramentas, aquela, por exemplo, do silêncio, do recuar, o silêncio. Vou responder, vou fazer isso. Vou me tornar, quando me torno um provocador de alguém, eu estou convocando, eu estou sendo incentivado por quem? Pelos adversários desta pessoa, os adversários daquele que a gente quer responder e dizer tudo. Eles é que nos dão a força para dizer tudo isso. Estou falando da obsessão do encarnado sobre outros encarnados ou até desencarnados, mas olha para trás também, aquela sombra que a gente viu semana passada, aqueles nossos anos para trás, nós fomos obsessores em quantas situações. Quantas vezes nós desencarnamos e ficamos durante longos anos perseguindo ou se juntando a outros perseguidores para alcançar os nossos objetivos. Por exemplo, chegamos lá do outro lado e vemos um bando desses espíritos aí, zombeteiros, vagabundos que estão pela rua e estão fazendo isso, fazendo aquilo. E ele, mas o que é? Vem junto com a gente, as gangues, né? Uma gangue espiritual. E aí vem junto. Mas já que vocês fazem isso, eu tenho um pedido para vocês. Eu também tenho um acerto de contas que eu tenho que fazer com quem? Me diz, conta aí. Aí, tem um que me fez isso, fez aquilo. Né? Dizem que a gente está aqui morto, né? Já que a gente está morto, vamos fazer. Aí, morto, aí se toca. Morto o quê? Tu acredita nessas coisas? Eu fico entre eles dizendo que estou morto, não estou morto. Não, estou morto, eu vou fazer as coisas. E aí se agregam a outros, coloca o seu projeto, a sua vingança. Deixa, vamos terminar esse serviço aqui, depois a gente vai ver lá, ver se é o caso. Vamos pegar, pode contar comigo, meu. Vamos junto. E aí aí daqui a pouquinho ele conta, olha, tem um que me aprontou isso, isso, isso. Eu não quero saber se eu estou morto ou não estou morto, eu sei que ele aprontou e eu sei onde é que é a casa dele. Não, mas deixa comigo que eu vou te dar uma. Aí vem o mais entendido, o que mais assim, mais experiente. Aí vai dizer, isso aí é bom de pegar lá pelas 2 da manhã, tem que ser de noite, que a gente pega já direto, cara, assim, assim. Mas como é que funciona isso? Não, para que está dormindo, a gente acorda e ele vem, não acorda, ele sai do corpo. A gente pega e vão acertar essas contas, e vão isso e aquilo. Aí daqui a pouquinho vai lá no lado do cara, e vê lá, ainda tem umas comidas ali, coisa para comer, vão comer, vai comer o duplo etérico daquelas comidas, das frutas, que tiver aí. Se tiver bebida, vamos pegar a bebida, pega a garrafa mesmo, bota no copo, a garrafa vai ficar ali do nosso mundo aqui, ela vai estar parada, mas ele no mundo espiritual tirou a tampa, a rolha, seja o que for, e botou no copo, tomou aquele coisa. Para quem está aqui no mundo dos encarnados, não se mexeu a água, mas o duplo dela se mexeu, foi tirado, colocado num copo e ele tomou. Que bom essa que eu vou fazer. E o acerto de contas vai ser, ou é tortura, ou é isso, é aquilo. São aqueles pesadelos que a gente já falamos várias vezes, em várias situações. Isso é um processo natural. Por quê? Porque acontece muitas vezes. Mas que horror! Acontece, às vezes a gente nem se dá conta, e isso no nosso passado era muito mais frequente. Hoje, que a gente está procurando talvez ser um pouquinho melhor, essa sombra ainda está lá do passado. Mas hoje, por ter uma compreensão um pouquinho melhor, provavelmente, junto à nossa casa, ao nosso quarto, há espíritos que possam estar ali nos protegendo, não permitindo intrusos, né? Ou esses zombeteiros, esses galhofeiros que vão ficar interferindo na nossa vida, na nossa família, e vão gerar uma proteção para nós. É assim que funciona. E também, se a energia for elevada, tudo aquilo que essa gangue for tentar invadir, vai se sentir mal, vai se sentir enfraquecida. Não é só de enfrentar os protetores, os guardiães, espíritos protetores do lar. Vai se sentir mais fraco. E aí, sabe, esse teu caso aqui tá ruim, mano. E aí já se esqueceu, já vai para outra. E o próprio que quer se vingar já meio que
Eu também não me senti bem lá, vou dar um tempo, vamos esperar outra hora. É assim. Esse assunto, ele é complexo, parece complexo, mas se a gente pensar, conversar, falar, interagir à luz de outros estudos que já se fez, de outras leituras, ele passa a ser bem plausível. E isso tem uma lógica, né, de todas essas situações, aí, de diversas obras, de diversos relatos, psicografias e assim por diante. Eu acho que é isso. Agora, sempre que eu tiver alguma dúvida, alguma vontade até de externar alguma coisa, pode falar aí, tranquilo. Vamos dar Ô, então Francisco, isso. Fala. ai, desculpa, mas Não, é que pode. tá, depois que a Sandra falou, tá, então essa questão de tu lembrar ou não, parcialmente, da tua vida aqui na Terra quando tu desencarna, varia ao infinito, né? Eu posso lembrar uma parte, posso não lembrar chegar lá do outro lado, lembrar, tá, me dá conta que eu desencarnei, mas não ter acesso a minhas vidas anteriores. Pode variar ao infinito, né? Eu posso ficar dormindo, isso aí varia ao infinito. Mas essa possível capacidade de lembrar, como disse a Sandra, não depende de elevação moral, né? Não Não, depende, né? E essa capacidade de lembrar ou se dar conta, de ter essa percepção mais clara, pode ter relação, por exemplo, se eu tenho uma capacidade de lembrar claramente dos meus sonhos? Pode ser essa possível habilidade, entre olha, aspas? em É, outras palavras, é mais ou menos isso aí também. tá, Aí, não, só pra... aí o que fica assim de registro para nós? Até à luz desses estudos. Olha esse próprio livro aí, quantas vezes a gente viu ali o desdobramento, né, o trabalho espiritual durante a noite. É necessário se lembrar dos pormenores? Não. O mais importante é a mensagem que vai levar a uma outra compreensão. Veja só o Amaro ali. Eu não, teve aquele primeiro encontro com a Odila, acordou muito perturbado. Foi importante ele ter visto a Odila sugada em processo obsessivo contra a Zumira e tudo, e ele acordou espantado, né? Foi uma outra imagem daquela mulher que ele perdeu, entre aspas, né? Quando ela desencarnou, quando ela morreu. E aí, depois que tem aquele encontro, esse que a gente viu 2 capítulos atrás, que ele tem aquele encontro e que a coisa já é sublime, com a intervenção da Clara, né, uma elevação, ele acorda radiante, mas ele não acorda, tanto é que ele depois nem quis contar os detalhes para a Zumira. Ele acordou com a percepção de ter sonhado com a Odila, sem ter os pormenores do diálogo, e nem ele, tendo a consciência da sensação, externou isso para a Zumira para não ferir sensibilidade. Né? Seria uma coisa até contra uma coisa descabida, né? Ficar falando agora para a nova mulher sobre sonho com a minha ex. Então é uma coisa horrível, né? Do ponto de vista humano. Agora, se lembrou em parte, a mensagem sempre desses desdobramentos, a mensagem que serviu para a mudança de atitude depois. Essa mensagem nós recebemos quase sempre nos sonhos. Não importa o pormenor, isso. Sonhei com fulano, ele me queria. Alguns querem, eu queria. O que ele quis me dizer, ou ela me quis me dizer. Não, nunca foca, porque não é que se fosse para saber alguma coisa e fosse objetivo, os amigos espirituais iam permitir que tu te lembrasse. Qual é a mensagem? e Tive uma sensação boa, fulano está tão bem, me senti bem em vê-lo bem, ou em vê-la bem. Essa é a mensagem, coisa boa, agradece, gratidão, e na hora das orações manda. Essa interação vai continuar do outro lado. O outro que e vai ficar satisfeito, que a gente ficou satisfeito, vai continuar lá interagindo, e no que for possível, vai nos ajudar ou solicitar os seus créditos, os seus méritos, para nos auxiliar em outras tarefas que eles não possam nos ajudar. É assim que acontece. Isso é a causa até de curas, curas, chamadas curas, pessoas que mudam, assim, e encontram a cura mesmo de doenças, até de enfermidades mentais, distúrbios. Eu falei sobre as drogas, o álcool.
gente, espíritos que do outro lado usam o seu crédito familiar, um afeto, para auxiliar ao máximo esse, e aí, claro que tem que ter o querer, né? Aquele livre-arbítrio. Alguém ajudando e não quer, não quer, não quer. E lá do outro lado, numa conversa dessas, um processo, que às vezes não é uma noite só, são vários, né, encontros, o espírito se prontifica a mudar de atitude. E o tratamento, esse que a gente chama do tratamento do mundo espiritual, que é muito mais avançado do que o nosso, às vezes é realizado lá durante a noite para um encarnado em desdobramento. E aí alcança uma mudança de atitude, mudança de comportamento, uma melhora na sua saúde, uma revitalização, uma moratória que recebe, às vezes, em anos da encarnação, fruto daqueles encontros durante a noite. E aí, por isso, não vai se lembrar objetivamente, mas existiu o auxílio. E quando, em parte, com uma certa frequência, a pessoa se lembra objetivamente, que é tipo assim, que né, eles falam sonhos lúcidos, né? Isso aí é simplesmente uma capacidade orgânica da pessoa. Cerebral, sei lá. Mas a gente sabe que até o que não for para se lembrar e tiver acompanhamento espiritual do outro lado, e provavelmente vai ter, quando é uma coisa boa e de elevação, vai ter acompanhamento, o desligamento esse da memória é produzido lá do outro lado, para quando retorna para o corpo físico, não vai se lembrar de tudo. Isso já vimos vários casos aqui também, tanto nessa obra como em outras, de não dado uma amnésia de parte do encontro num desdobramento noturno. Isso é tão profícuo, né? Faz bem, da mesma forma de a gente não se lembrar das vidas passadas. As pessoas acham que queria ver só as vidas passadas e acha que só vai ver coisa boa, e acha que vai conseguir só ter a parte boa e sem ter aquele filtro que a nossa sombra vai ficar simplesmente aquela parte da sombra. Não, por isso que quando vai se abrir vai abrir um passado sem um acompanhamento, sem uma determinada proteção, um objetivo, né, sim, acompanhado inclusive espiritualmente por dirigente espiritual de trabalho, ele vai saber qual é o leque que vai ser aberto, né? Vai abrir uma encarnação lá de 80 anos. Eu quero pegar só aquela partezinha. E nem sabe que vai pegar uma partezinha, vai pegar uma faixa daquela ali, e aquela encarnação morresse num calabouço, fruto dos crimes que cometeu, e morreu lá com tuberculose, com fome, com tudo, com roedores em cima e tal. E aí os crimes cometidos e tudo. Não, mas ele queria só. Pois é, então, que coisa ruim. Aí causa um transtorno para quem tem acesso àquela informação. E qual foi o objetivo de elevação disso? Tem saber, o nosso passado nos condena. Eu quero saber o objetivo. Não, deixa para lá. E o que for necessário, que você for alguma coisa lá adiante, vai aparecer na hora certa. E não vai ser agora aqui, com essa nossa encarnação, com um soninho nosso durante a noite. Tem muita coisa para de noite ser resolvida que está ao nosso dispor, que tem a ver com o nosso dia a dia, né? De melhora dessas coisas aí, de saber mais silenciar e tudo. Mas eu não sei o que fazer e me aproveitar melhor o meu sonho. O que for necessário vai aparecer. Te prepara. Vale alguma coisa? Vale. Bons pensamentos, oração, reflexão, boa alimentação antes, né, de dormir, e vai lá com oração, provavelmente durante a noite vai para algum local bom, ou vai ter acesso a uma área de restabelecimento. Quando não está tão bom assim, eu estou perturbado, estou isso. Oração pede, ele te leva do corpo espiritual, vai para uma área dessa, não importa a distância, uma área de restabelecimento, vai passar numa maca lá, receber um sorinho de fluidificação, uma água fluidificada, uns passezinhos magnéticos dados por equipes que estão lá ao nosso dispor, ao dispor de muitos e muitos encarnados, e aí 3, 4 horas depois, volta para coisa, vai acordar dormindo menos do que o habitual, muito mais vitalizado, muito melhor, e assim por diante. Fruto do quê?
pedi, obtereis. Pedido por oração, mérito atendido, à medida da rogativa, e examinado, e no estabelecimento. Para eles, o que foi de ficar lá 2, 3 horas lá, recebendo a fluidificação, recebendo um passe magnético lá do outro lado, e voltar para o corpo. Não assistiu nenhuma palestra, não teve nenhuma conversa, não teve. Não era isso, o objetivo era se restabelecer. Dormiu atormentado, eu ando tão mal, eu ando tão isso, eu estou ansioso, eu estou com palpitações, um sentimento que não está bom. Pede. Aproveita enquanto a carcaça, o corpo vai dormir, e esse realmente vai relaxar e precisa relaxar, são as células, o corpo físico, e aí leva a cópia dele para o outro lado com a luz, que é o espírito, e vai ser levado a uma área de restabelecimento. Vamos tentar, ao menos, fazer uma leitura e comentar. E muita coisa aqui que já até faz parte hoje dos nossos comentários aí. Então, o capítulo 26, mãe e filho. Então, vai ser o encontro da Odila com o Júlio. Né? A gente sabe, então, que o Júlio que se afogou nessa encarnação, teve aquele processo todo, a gente sabe que o processo dele, da encarnação que levou ao afogamento, foi fruto daquele suicídio que ele cometeu naquela época da Guerra do Paraguai, que ele se atirou no Rio Paraguai, antes de ter tentado o primeiro suicídio tomando veneno, tomando soda cáustica, né, que corroeu toda essa região dele aqui, da garganta. E ele, na segunda tentativa, conseguiu se matar, e aí, nesta última aí, ele reencarna e se afoga com 8 anos de idade. Ele foi conduzido numa área de recuperação, lá no educandário, né? E a irmã Blandina, um espírito da Blandina, que é Mei, ela e a Mariana, que são as responsáveis por essas crianças. E o caso do Júlio estava difícil de recuperação, ele estava tendo, durante a noite, não conseguia dormir, dores profundas nessa região da garganta, durante a noite, pesadelos terríveis, gritava, chamava, ele estava. E o processo de recuperação nesse educandário não ia alcançar o objetivo da cura. E aí o processo da reencarnação dele estava sendo providenciado. E aí, então, agora, que até então a gente falou desde o início, até naquele comentário, estamos falando sobre a Odila nunca se aproximava do Júlio, ela agora sim vai ter um encontro com o Júlio, né? E vai, inclusive, ter uma posição até muito bonita para preparar o reencarne dele. Mas tem algumas observações que a gente vai ter que comentar aqui, sobre que também esse processo não é assim, abre o leque todo. O Odila não teve acesso a toda a situação do Júlio de passado, e nem também no primeiro momento ela vai ter, a gente tem que observar isso, de ela saber que ele vai reencarnar. Então, essa situação é importante dizer para compreender melhor o texto. A alegria plena coroara o trio doméstico, ou seja, a Odila estava lá no lar, o Amaro, a Zulmira e a Evelina. Os 3 estavam radiantes lá, tiveram aquele encontro durante a noite, acordaram cada um, né, da sua forma, radiantes, conversando e tendo uma sensação de viver um novo tempo, né, graças a todo esse processo conduzido pela irmã Clara. Mostrando a expectativa de uma colegial preocupada em receber a aprovação dos mentores, Odila ergueu os olhos lacrimosos para a irmã Clara, perguntando: terei agido corretamente? Perguntando se tudo que ela fez naquela noite foi correto, né? E até, inclusive, a aproximação que ela teve intuindo cada um deles a um determinado comportamento. Ia-se-lhe do rosto a necessidade de uma frase estimulante. A venerável amiga aconchegou-a de encontro ao coração. Venceste, valorosa, disse terna. Compreendeste o santo dever do amor. Abençoarás para sempre este maravilhoso dia de renúncia e doação de ti mesmo. Vimos Odila colar-se a ela à maneira de uma criança nos braços maternais, chorando copiosamente. Não te comovas tanto assim, apelou a benfeitora, osculando-lhe os cabelos.
Sensibilizando-nos igualmente, a primeira esposa de Amaro respondeu com dificuldade: meu pranto não é de sofrimento, sinto-me agora leve e feliz. Como não compreendia eu assim antes? Quer dizer, ela já está nesse processo de recuperação dela, né? E aí olha a sensação de tempo perdido. Sempre, cada um de nós, quando se dá conta de qualquer erro e toma uma convicção de mudar de atitude, convicção mesmo, é estado pleno de consciência, logo a gente lamenta o tempo que perdeu, muitas vezes até não ter digerido uma mágoa, não ter se auto-perdoado, ou não ter perdoado a quem a gente possa ter sido ofendido, seja a situação que for, né? Isso alivia o espírito e a sensação seguinte é aquela: quanto tempo perdido. E é isso que os espíritos passam do outro lado. É isso que mais uma vez vai acontecer com cada um de nós, à luz da consciência de cada defeito cometido nessa encarnação, aquela coisa, vai se dar conta do outro lado, logo quando se dá conta, melhor vai ser aquele que tem consciência do desencarne, mas que tem a firmeza para se defrontar com o que vai se lembrar dessa encarnação dos erros cometidos. Porque tem espírito lá do outro lado, que aí se dá conta que se desencarnou, e não, a gente está falando, isso não significa isso crescimento espiritual, a evolução, se dá conta e não consegue superar o enfrentamento aos erros cometidos. Aí passa por um processo muito forte de culpa, né, de remorso, e esse remorso atormenta assim 24 horas por dia lá do outro lado, né, é um pesadelo. E quando ele não interage né, com a sua convivência lá do outro lado, se ocupando, servindo, procurando meditar, orar, pensar, olha, todos nós erramos, todos nós somos imperfeitos, quem de nós já não errou, tá. Mas não, se ele ficar fixado naquela culpa, pode, às vezes em casos mais extremos, reencarnar compulsoriamente, se atrair no processo de reencarnação, de uma culpa, de um remorso tão profundo que vem com uma personalidade, com um campo mental fora da convivência plena social, né? Um tipo de autismo. Isso acontece muitas vezes, quer dizer, abre-se, né? Eu me lembro na época que se trabalhava lá na outra casa, lá se atendia autistas, tinha um grupo lá bem especializado para isso, e era impressionante como se abria situações do remorso por um passado, né? Não posso dizer quando, mas um passado que se torna presente na autoculpa, se culpar profundamente, e aí aquela culpa se fechar para o mundo. E aí aponta até que muitos pacientes não falarem absolutamente nada com a família, com a interação social e tudo. E muitas vezes se abria, houve vários atendimentos que foram até, né, valendo muito a pena assim, o processo lento e gradual, semana, 2, 3 semanas, e aí começa o paciente a ter uma manifestação, né, de comportamento social, familiar, afetivo, de dizer algumas palavras, de interagir algumas coisas, pacientes tão agudos que não interagiam de forma alguma com os seus familiares. Muito interessante, e acho assim, e aí também com as técnicas da apometria, assim, né, aí sim, se buscando no passado, com a proteção da corrente mediúnica, né, do dirigente espiritual, de permitir que determinadas faixas vibratórias de passado que fossem ali tratadas, apaziguadas e tentando interagir, mesmo no inconsciente, do próprio paciente, e isso gerava um efeito muito, muito benéfico ali a favor tanto da família quanto do próprio paciente. Sim, elucidou Clara, de modo significativo perdeste peso espiritual, habilitando-te à elevação de nível. Nossas paixões inferiores imantam-nos à terra, como o bisco prende o pássaro à distância das alturas. Veja só que o espírito perdeu o
peso espiritual, consciência pesada, os erros nossos, aquela coisa, a, a energia produzida pelo pensamento menos nobre, ela é densa, e o que é denso é pesado. Quando a gente se alivia desse peso, a nossa consciência se sublima. É física quântica, né? Nossa luz, que é o nosso espírito, nossa individualidade, ela se utiliza da energia do corpo espiritual e corpo físico para se manifestar. Quando o nosso espírito se sente culpado e está em processo denso de produzindo energias deletérias, isso tem peso. E esse peso não permite que esse corpo espiritual possa se sublimar. Quando nós aliviamos a nossa consciência, se auto-perdoando ou perdoando alguém, nós tiramos um grande peso e perdemos o peso perispiritual do corpo espiritual. Isso é assim, é essa sensação quando a gente faz, quando está no Evangelho, né? O bem, o amor cobre a multidão de pecados. Quer dizer, os nossos erros, as nossas faltas, quando a gente faz o bem, alguém compensa aquele mal ou aquela situação que a gente se associou de energias menos nobres, menos elevadas. Isso é bem lógico, é bem claro. E aí, o que eu vou fazer? Não consigo, não está no meu caminho mais a fulano, a situação tal, já passou, foram tantos anos. Passa a ajudar uma situação semelhante e isso cobre aquelas faltas pretéritas. Sim, elucidou Clara, de modo simpatia perder pão. E afagando-a, acentuou bondosa. Vamos, deste agora o amor puro, e por isso o amor puro não te faltará. De hora em diante serás aqui bem-aventurada mensageira, de vez que o teu coração permanecerá em serviço dos anjos guardiães de nossos destinos, que velam por nós abnegadamente, esperando-nos na vida mais alta. Ela vai passar, então, a interagir, já com autorização daqueles, com os amigos espirituais daqueles envolvidos. Ou seja, ali no caso a Blandina, a Mariana e outros mais, né, que não vão ser nominados ali, ela vai ter esse livre acesso e, em nome deles, ela vai poder interagir em relação ao Júlio e também lá com a Zumira, o Amaro e a Everina. Só que coisa... ela passa a ter, então, uma tarefa, né, espiritual abnegada, né? Imagina quantos em pouco tempo. É interessante isso que eu estava falando então, bem no início, o caso do Daniel, que ele, em 3 anos, compensou 50 anos para trás, ele desencarnou e tal, aquela situação que depois a gente volta a falar. Essa aqui, em poucas semanas de transformação, se torna até uma mensageira dos mentores espirituais. Mérito, esforço, mudança de comportamento. Isso serve para cada um de nós de dizer assim, não é o tempo que vai fazer, então vai quanto tempo para essa recuperação? Se colocar energia, se colocar vontade, se colocar muito esforço, o tempo ele se reduz em muito. Aí se diz assim, um suicídio atrasa um processo evolutivo em 200 anos. Na média é. Mas há casos menores? Sim, lógico. Depende do aproveitamento, não ficar se lamentando, encarnação, aí vem reencarna com situações degradadas no corpo espiritual, que vão gerar um corpo físico, naquela causa que levou aquele suicídio, e vai ter aquela anomalia e tal, aí vai ficar naquela anomalia, naquela encarnação, se lamentando, é isso, eu sou isso aquilo, eu nasci assim. E tem alguns que se superam, tem alguns que jogam para frente, perceberam o erro cometido e tem que compensar bastante e mudam de vida, e sem saúde aparente, à luz dos outros, demonstram um processo assim de equilíbrio bem superior a muitos que têm uma saúde assim, saúde integral,
visível aos outros, plena, e outros que não têm saúde integral e que espiritualmente demonstram mais saudáveis. Isso é bem claro, tá? Se vê na nossa vida como um todo. Cedendo o carinho de teu companheiro a outra mulher, de cuja colaboração necessita ele para redimir-se, conquistaste nele novo patrimônio de afetividade, e aproximando a filhinha daquela a quem devemos querer como irmã, adquiriste o merecimento indispensável para recuperar o filhinho, cujo futuro poderás orientar. Hoje mesmo estarás ao lado do teu Júlio. Ou seja, então ela menciona que então, a reaproximação dela com Amaro, a própria Evelina vai tratar a Zulmira como uma irmã e tudo, vai melhorar bastante toda a convivência naquele lar. E a preparação para a vinda o retorno do Júlio encarnado, filho da Zulmira. Mas ela, por enquanto, não sabe nada disso. Odila não sabe disso. Por que não foi dito ainda para ela nem a situação do suicídio do Júlio e nem que ele viria filho da Zulmira? Questão humana. Ela está em processo de recomposição, está se saindo muito bem. Tem situações humanas que facilmente nos levam a uma recaída. Há de saber a plenitude de tudo. Então, é tudo um processo. Olha a preparação que é dada, isso é uma coisa que fica subentendida. Odila transfigurada estampou no semblante a luz da felicidade que lhe fluía do mundo interior. O sol inundava a terra de raios vivificantes quando, ao reconduzimos ao hospital com a promessa de buscá-la mais tarde para a viagem ao lar da bênção, lá onde a Blandina e a Mariana estão. E o Júlio, né? Com efeito, transcorridas algumas horas, quando a pausa dos nossos compromissos de trabalho nos ofereceu a oportunidade precisa, convocamos-la ao reencontro. A Odila, então, no início, estava lá na casa do Amaro, com a filha, a Evelina e tal. De lá foi para o local onde ela estava se restabelecendo, chamado lá o Hospital, uma área de restabelecimento. Dali, vão lá para o lar da bênção com a Blandina e com a Mariana. Sustentada nos braços de Clara, a mãezinha de Júlio revelava indecedível contentamento. Ela nunca tinha visto o Júlio depois que ele desencarnou, se afogou. Era a primeira vez depois da morte física que se confiava a romagem tão linda, prorrompendo em exclamações admirativas ante os surpreendentes jogos da luz. Nas vizinhanças do sítio para o qual nos dirigimos, inalava o ar tonificante a longos haustos, deslumbrando-se na visão da natureza saturada de perfumes e adornada de flores. Extasiou-se na contemplação das centenas de pequeninos que brincavam festivamente, muito pálida, de atenção presa à multidão infantil, na procura ansiosa do filho. Achava-se mentalmente muito distanciada de nosso grupo. Por isso mesmo, deixava-se conduzir qual se fora um autômato. Ou seja, então ela está lá, vê lá aquelas crianças, né, todas brincando, todos saudáveis, né? E onde é que está o Júlio? Onde é que está aquela coisa fixa dela? Onde é que será que está o meu Júlio? Onde é que tá... Ele não tinha nem, ele não participava desses grupos de brincadeira com as crianças, porque ele não interagia, né? Estava sempre lá com dor, estava sempre com uma coisa mentalmente olhando para o nada e sempre às vezes gritava e gemia e assim por diante. Acompanhando Clarencio, atingimos a residência de Blandina, que nos acolheu com gentileza habitual. Entramos. Não houve necessidade de muitas palavras. Atraída pelo grande berço que se levantava à nossa vista, Odila precipitou-se sobre o menino enfermo, bradando alarmada: "Meu filho, Júlio, meu filho!" Indubitavelmente, a sabedoria universal colocou impercrustáveis segredos no caminho materno, no carinho materno. Algo de milagroso e divino existe nos laços que unem mães e filhos, que por enquanto não podemos aprender. A criança doente transformou-se de súbito. Indefinível expressão de felicidade cobriu-lhe o semblante. "Mãe, mãe!" gritou, respondendo. E alongou os braços, agarrando-se-lhe
ao busto. Em lágrimas, Odila retirou-o instintivamente do leito, beijando-o enternecido. Quando se lhe acerenou o desbordante emotividade, sentou-se ao seu lado, trazendo o filho ao colo. Júlio, completamente modificado, contava-lhe quanto lhe doía a garganta, mostrando-lhe a glote extensamente ferida. Veja só, a criança que está lá meses e meses, né? Há um tempo que ele desencarnou e tudo tinha sido acolhido nesse lar. Não conseguia brincar, não saía, mal saía do leito, estava sempre reclamando, chorando de dor e tudo. Passa a ter ali, quando reencontra a mãe dele, restabelecida, né? Em relação àquela mãe uma obsessora lá da Zumiri e assim por diante, não tinha nem condições de ver com o mundo espiritual. Claro que tem uma questão também física quântica, peso específico, né? O corpo espiritual dela nem chegaria daquela forma para fazer uma visita ao Júlio e nem seria permitido, seria ruim para ela e também para o próprio Júlio. E aí esse corpo, ela e corpo espiritual, consegue já agora, recuperada no caminho de ascensão, ter esse encontro e fruto dessa elevação espiritual dela, o bem que ela fez ao corpo espiritual do Júlio enfermo, que ele, então, externa ali, provavelmente rindo e alguma coisa, reclamando para ela, olha a dor que eu tenho aqui, aí mostrou a garganta, tudo mal, sabe que aquela garganta dele é fruto ainda do que ficou preso lá daquele passado, do suicídio que ele tentou na primeira vez, tomar soda cáustica e corroeu todo o corpo espiritual dele nessa região. A Odila não sabe desse suicídio e a Odila não sabe que o reencarne dele vai ser lá em Necrozumir. Isso é importante a gente perceber. Júlio, completamente modificado, contava-lhe quanto lhe doía a garganta. E terminada que foi a hora comovente que nos empolgara a todos, Blandina abriu a conversação geral, acentuando contente. Sabíamos que a divina bondade, não deixaria o nosso doentinho sem ternura maternal. Júlio agora terá junto dele a insubstituível dedicação. Odila, que se mostrava compreensivelmente conturbada ante a posição orgânica do menino, nada respondeu, contudo, Clara considerou afetuosa. Esperamos localizar nossa amiga no parque por algum tempo, e certo sentirá prazer em carregar-se do pequenino. Aí aquela coisa, né? A Odila, meu filho dela, né? Vê com dor com a mãe, o pai também, que vê um filho com dor, vê um filho com uma moléstia, alguma coisa, não se comove, não sente a própria coisa, tenta, por instinto, quer compartilhar aquela dor e desejar que aquilo se alivie, até trocaria de sentir a dor no lugar dele. E esse é o sentimento maternal que está tendo a Odila ali. E ela, então, por mais que estava num processo de restabelecimento, de elevação, mas diante da cena dói muito. Então, ela vai ter o tempo então, para ficar no parque, para ficar um tempinho com ele, coisa que ele não fazia corriqueiramente, e vai ter esses momentos junto com o Júlio, que está sendo preparado mais adiante, vai ser a reencarnação dele. Sim, a Escola das Mães apresenta vastas disponibilidades, informou Blandina, prestimosa. Odila poderá entregar-se com segurança à tarefa assistencial que Júlio exige. Receberá todos os recursos. Aflige-me encontrá-lo assim, alegou a genitora preocupada, indicando o pequeno enfermo. Não posso atinar com a razão de uma úlcera tão grande. Sem o corpo da carne, não tenho base para entender de uma só vez tudo quanto vejo, mesmo porque também eu andava louca, incapaz de raciocinar. Então, aí vem junto o processo dela de culpa, remorso, né, do tempo que ela perdeu fazendo outras coisas, e ela não percebe que morreu, desencarnou, e ele está morto também, então lá no mundo espiritual, isso sim.
E ela não consegue, o que é a causa dessa coisa? Pô, a cabeça dela foi um afogamento e está com essa desaceleração. O que é isso? Ela, por enquanto, não compreende nada disso. Reparei que o ministro Florencio, né, e a irmã Clara se entreolharam de modo expressivo, dando-me a ideia de que conversavam através do pensamento. Os dois, a conversação do mundo espiritual elevado é pensamento a pensamento, não é vocal, né, escrito. Assinalando as doloridas referências maternas, a instrutora designou com a destra o nosso orientador, ajuntando bem-humorada. Clarencio tem a palavra elucidativa. Sim, ponderou o ministro, cauteloso. Nossa irmã, como é natural, encontrará pela frente variados problemas ligados ao caminho de elevação que lhe é próprio. Achamos-nos todos infinitamente longe do céu que fantasiávamos na terra, e cada qual de que nos detém consigo deficiências que será preciso superar. O passado reflete-se no presente. Sorrindo, acrescentou. Nosso destino é assim como o rio. Por mais diferenciado se encontre, a distância da nascente que lhe deu origem está sempre ligado a ela pela corrente em ação contínua. Procurarei compreender, disse Odila, mais segura de si. Sou mãe e não posso desvencilhar-me da obrigação de amparar meu filhinho. Dispensar-lhe-ei todos os cuidados imprescindíveis ao seu bem-estar. Sinto que a felicidade pode ser conquistada no mundo a que fomos trazidos. Trabalharei quanto estiver ao meu alcance para ver Júlio integralmente refeito. Hoje, novos ideais me banham o coração. Transformação dela. É imperioso esforçar-me. Todos os que amamos virão ter conosco mais cedo ou mais tarde. Esperanças diferentes me animam o espírito. Amanhã, ou porvir, talvez próximo, terei meus familiares aqui de novo. Eu não posso olvidar, esquecer a necessidade de algo fazer para conseguir o abrigo de que necessitamos. Passeou o olhar vago, cismarento pelo recinto, como se estivesse contemplando remotos horizontes e concluiu. Um lar, a felicidade restaurada, a bênção do reencontro. Por largo tempo, o comentário edificante brilhou na sala, aquecendo a chama da amizade e da confiança em nossos corações. Blandina e Mariana prometeram cooperar, insistindo para que Odila se demorasse junto delas, até situar-se em definitivo no educandário a que se destinava. Ou seja, ela é convidada já para ficar lá, vai ficar próxima do Júlio, junto com as duas. Eu acho que bênção, né? Que mérito que ela já, em poucos dias, poucas semanas, já alcançou. Imagina conviver perto num ambiente desse, mais sublime, e ainda junto com o filho, para compreender outras coisas que até então ela não estava entendendo ali. A renovada senhora aceitou reconhecidamente. Despedimos-nos felizes. Após nos separarmos de Clara, retomando o caminho de volta ao nosso domicílio espiritual, julguei conveniente interpelar o instrutor acerca dos problemas que me esfervilhavam o cérebro. Por que não esclarecer Odila com respeito ao pretérito de Júlio? Será aconselhável deixá-la entregue às informações deficientes quando lhe conhecíamos extensamente os enigmas da organização familiar? Por que não lhe explanar francamente o impositivo da reencarnação do menino? Aquelas duas situações também. Então, por que? Aí fica o André perguntando para o Clarencio, por que em outras oportunidades, em todos os outros desdobramentos, tudo foi dito, deixado claro o que foi o passado, olha, é importante estar. E aí vai o Clarencio responder, né? Por que ele não é naquele momento, e aí, para nós, a gente já tem que perceber isso, é a questão humana. Ela não estaria com preparo, podia ter a recaída, vai renascer, meu filho.
mas vai renascer lá com a Zulmira. Pô, eu recém perdoei, me culpo pelo erro, mas meu filho ser filho da Zulmira, ou o suicídio, que suicídio é esse? Qual a causa do suicídio? É aquele pretérito? Não, o suicídio foi porque o Júlio era apaixonado pela Lina, que era a Zulmira em 1870. Dizer, o meu filho é apaixonado por essa Zulmira, e ainda quer essa coisa, e eu sou, então, a segunda em todas as situações? Esse é a questão humana facilmente poderia aflorar e ter uma recaída psíquica naquele momento. E aí veio a sabedoria também. Clarencio, como de outras vezes, ouviu sereno e generoso. Quando acabei o interrogatório, replicou sem alterar-se. À primeira vista, seria efetivamente esse o caminho a seguir. Entretanto, as recordações do pretérito não devem ser totalmente despertadas, para que ansiedades inúteis não nos dilacerem o presente, aquela questão humana, né? Recaída, ansiedade, pensar, raciocínio, mas essa, não podia ser qualquer outra, logo essa, eu perdoei, mas, que isso? A verdade para a alma é como o pão para o corpo que não pode exorbitar da cota necessária de cada dia. Toda precipitação gera desastres. Além do mais, não nos cabe a vaidade de qualquer antecipação a providências que serão agradáveis e construtivas ao amor de nossa irmã. Na hora certa, ela ia até chegar à conclusão que a melhor alternativa era essa também, mas tudo passo a passo. Sentindo-se ainda plenamente integrada no carinho materno, ela própria assumirá a responsabilidade do trabalho alusivo à reencarnação do pequeno. Ela vai encaminhar tudo e vai chegar à conclusão que então o melhor é a Zulmira, no caso, né? Advogando ela mesma essa medida e destinando-se a criança ao seu antigo lar. Encontrará no assunto abençoado serviço de fraternidade, ao mesmo tempo que se reconhecerá mais responsável. Ela interagindo e tendo toda essa participação, vai se tornar mais e mais a consequência da anuência dela com todo esse processo do reencarne dele, ela vai se tornar mais responsável e não uma colateral que assistiu uma situação e não tem muito a ver com isso. Veja só também outra sabedoria. Se movêssemos as decisões, Odila observar-se-ia anulada em sua capacidade de agir, ao passo que, confiando a ela as deliberações que o caso reclama, adquirirá novo interesse para auxiliar Zulmira, de vez que a segunda esposa de Amaro substituirá na condição de mãe, oferecendo novo corpo ao filhinho. Admirado com os apontamentos ouvidos, vi-me satisfeito na inquirição de Sandra Luiz. Clarencio, todavia, com o sorriso natural que lhe marcava, habitualmente o semblante aduziu calmo. A vida é uma escola e cada criatura dentro dela deve dar a própria lição. Esperemos agora alguns dias. Interessada em socorrer o filhinho doente, e a própria Odila virá até nós, lembrando para ele a felicidade da volta à Terra. Final do capítulo. Só teve mais um assim, de texto, curto e tudo, mas quanta coisa, né? Quanto ensinamento, quanta coisa que junta com outras coisas que já se estudou, que já se pensou e já se analisou. Quanta coisa assim maravilhosa, o quanto que vale o esforço de se auto-perdoar e de perdoar-se, né? Perdoar a situação como um todo, e também a necessidade do tempo. O tempo que cicatriza as coisas. Às vezes a gente tem na nossa vida, mesmo para nós mesmos, às vezes quando tem que superar, já entendi. Nós entendemos, às vezes o outro não entendeu. Ou os outros da nossa convivência ainda não tiveram essa compreensão que nós tivemos diante de um tal fato, que a gente se perdoa, ou que a gente já passou a nossa incompreensão e tal, e os outros não. Então, cada um tem um tempo. Precisa a cicatrização dos fatos para digerir determinadas mágoas leva um tempo.
E cada um tem um tempo, cada situação tem um tempo. Acho que isso é muito também importante. E quando a coisa não está tendo um desenrolar, né, à luz do que é da nossa vontade, a nossa ansiedade, buscar o conforto na oração, na meditação, né? Pedir conversa sincera, né? Com os amigos espirituais, sem procurar também querer saber, a gente não quer saber do passado, como foi, detalhes, também não tem que estar sabendo qual é o meu mentor, qual é o meu guia, o meu isso e aquilo. Convida os amigos espirituais, aqueles que estejam nos assistindo, registrando a nossa rogativa, e diz assim, olha, eu estou meio ansioso com tal coisa. Dia me ter uma conversa amiga, ou alguma coisa, algumas palavras que eu pudesse me confortar em relação à minha ansiedade, em relação a tal situação. Eu estou com pressa e, na realidade, eu sei que a pressa da espiritualidade, da divindade, é outra. Né? O tempo de cada um não é o tempo do universo. E isso pela oração e meditação. No outro dia, sabe até que passou um pouco, aí no outro dia você nem vai se lembrar tanto, mas aí na hora do dia, metade da manhã, ou metade, aquilo ontem eu tenho oração pedida. Sabe que hoje nem me veio isso na cabeça, nem me veio essa ansiedade, nem me veio essa angústia de querer isso. Fruto do quê? Oração, conversa, né? Boas conversas no mundo espiritual. Já passou já do tempo, nós vamos então encerrar. Levar os pensamentos, então, em gratidão ao alto, agradecer renovar nossa gratidão, que sempre, a cada encontro, a cada oportunidade, sempre te externa aqui, agradecer ao mundo espiritual, agradecer a energia, a inteligência divina, em nome de Jesus, que atua através dos nossos mensageiros,